Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Rocket. Eu sou o Douglas, Head de Marketing aqui na Rocket, e eu estou junto aqui com o Fernando Villatorre, nosso coordenador e engenheiro de dados, para mais um vídeo aqui sobre como funciona uma integração de dados. E aí, Fernando, tudo bem? E aí, pessoal, fala Douglas, tudo certo? Bora lá. Tudo certo. Vamos lá. E no vídeo de hoje a gente vai ser breve ali, objetivo aí, trazer na prática ali para vocês como funciona ali um exemplo de uma integração de dados entre um serviço ali de conexão via API e também conectado ali ao serviço do Power BI, que é onde utilizamos para desenvolvimento ali de gestão de dados. Perfeito? Vamos lá então, quando a gente fala ali de integrações de dados, né, Fernando? A gente fala sobre um problema muito comum nas empresas, né, que é a conexão entre essa fonte dessas informações e o sistema que a empresa está gerindo, ali, analisando essas informações. Então, é uma dificuldade muito grande, procurada por muitos gestores, a galera ali, coordenadores, até analistas também, que enfrentam essa dificuldade relacionada a essas conexões, né, Fer? Exatamente. E pode vir de todas as formas, né? O mais estruturado, né? O mais recomendado que a gente sempre pensa, né? Seriam conectar direto no banco de dados, conectar do banco de dados do ERP, né? No caso, ou uma API. Mas Uhum. existe um caso também que tem conexão Excel, mas assim, são planilhas, né? Algo um pouco menos estruturado, que é possível de fazer, mas hoje o objetivo vai ser num passinho a mais, né? Vai ser tanto na parte de banco quanto em API também. Exatamente. E quando a gente fala ali de processo de integração de dados, né, existem hoje ali mais de 300 fontes de integração de dados que é possível serem realizadas através de RPs, CRMs, existem empresas que possuem fontes de dados desde banco SQLs, NoSQLs, e aí as formas de conexão via APIs, outras formas. Nós trouxemos ali alguns dos maiores exemplos, né, então Oracle, TOTS, Cienge, SAP, Senior, enfim, Salesforce, MySQL, tudo depende da estrutura de como está armazenado essas informações dentro da empresa. E aí esses, por exemplo, são conectores que a gente já tem uma grande expertise ali, mas há uma possibilidade de ir em mais de 300 fontes de dados também, né, Fernando? Exatamente. A própria Microsoft, né, como a gente foca aqui em soluções, em serviços Microsoft, ele tem uma gama de conectores ali próprios, tá? É bem amplo. Então, tudo que a gente consegue conectar, o que a gente tem de projetos aqui, 99,9% a gente consegue sempre atender aqui com soluções Microsoft, tá? Perfeito. Então tá, Fer, vamos para a prática. Então, como que você vai fazer esse processo de comunicação? Vou pedir para você mostrar, vou compartilhar a sua tela aqui para como que funciona esse processo de integração para a pessoa ver na prática. Ali. Lógico que é um exemplo objetivo ali e direto que você preparou aqui esse ambiente de teste para nós, mas só para a pessoa entender como funciona essa parte. Fechou? Agora a palavra é toda sua, Fer. Maravilha. Pessoal, então hoje o objetivo é a gente comentar um pouco, ilustrar como seria na prática, né, a conexão tanto com um banco de dados específico, a gente em questão, né, vai tratar de um banco de dados como se fosse num servidor local. Então, a gente vai passar e comentar, né, sobre a parte de liberação de firewall, instalação de gateway nesse servidor e liberação para a gente conectar também. E também uma conexão com a API. Então, que, de novo, né, a gente já consegue abranger aí 99% dos casos que a gente vai ter no dia a dia, tá? Pensando isso tudo para a solução via Microsoft, tá? A gente está pensando no produto final, né? Uma visualização em Power BI, BI em geral. Então, para início de conversa, eu estou aqui dentro no service do Power BI, tá? Então, eu estou dentro de um workspace, com o workspace no caso é esse daqui, né? Como fazer uma integração. E o primeiro passo que a gente costuma fazer aqui, por questão de boas práticas, tá? É sempre criar um data flow, né? O fluxo de dados que a gente tem aqui para a conexão. Então, claro, a gente pode fazer toda a conexão via Power Query, tá? Também, que seria no desktop, mas pensando em escalabilidade, a gente sempre joga isso a nível de service, consequentemente a nível do data flow, tá? Que é esse fluxo de dados. Para que, se duas, três pessoas precisarem acessar uma mesma informação para gerar um BI que olha para uma mesma base, mas gera um BI de telas diferentes, às vezes é um analista, outro assistente, eles vão consumir da mesma fonte, né? Então não teria divergência ali de valores, tá? Então o primeiro passo a gente só vir aqui, criar um novo item e escrever aqui fluxo de dados. A gente tem o Gen 1 e Gen 2.
Gen 2 é voltado para a partir do PPU, né? Então, para licença premium por usuário, depois para as capacidades também, né? Que são capacidades Fabric e por aí vai. Entra essa questão de fluxo de dados Gen 2, que tem outras propriedades, enfim, né? Mas o que a gente vai utilizar hoje é só o Gen 1. Ele entra como o responsável por coletar e fazer a ingestão dos dados que você tem armazenados, seja em API ou seja no banco, ou qualquer outro local também, né? Para deixar armazenado, e daí sim a gente conecta o nosso Power BI nele. Tá? Então, primeiro passo aqui dando sequência, cliquei no Gen 1, sim, não quero criar um fluxo de dados Gen 2, né? A gente vai manter como Gen 1, e vou adicionar uma tabela aqui. Então, aqui ele já tem algumas opções de conectores, tá? Então, por exemplo, eu posso conectar num banco de dados SQL Server, que é o que a gente vai passar o primeiro passo aqui, vai comentar, né, no caso. Ou eu posso começar, ainda não tenho definido exatamente quais são os meus locais, né, o que eu vou pegar em específico, tudo mais. Então, eu posso criar aqui uma consulta em branco, né? E depois eu penso o que eu vou conectar, enfim, faço todo o tratamento lá. Então aqui eu já posso até salvar e a gente já vai ter pelo menos o data flow criado, tá? Que é da onde a gente vai consumir as informações de base. E aqui a gente dá um nome para fluxo de dados, que daí fica a questão do usuário, tá? Para preencher. Então aqui no Workspace, voltando, vocês podem ver que eu já tenho um fluxo de dados criados, tá? O primeiro passo é exatamente esse. Eu já vou aproveitar e vou entrar nele aqui, para a gente já ter uma colinha aqui para seguir, né? O que foi feito, mas eu vou passar desde o zero de como que a gente faz todo esse processo. Aqui, primeiro, né, a gente vai olhar para a questão de conexão com o banco. Aqui eu estou utilizando um banco Contoso, né, um banco famoso aí que a própria Microsoft disponibiliza para a gente, né, utilizar como backup para teste e tudo mais. Todos os dados, obviamente, são fictícios, né? E a conexão com ele hoje, igual eu comentei agora há pouco, a gente está pensando em um servidor local e uma máquina que está até comigo aqui, um outro notebook, tá? Mas que vai se assemelhar bastante com o que você pode ter na sua empresa, né? Então, via de regra, você é um analista do setor financeiro, setor de operação, tudo mais, você precisa conectar com o banco de dados da sua empresa para gerar um reporte XYZ. O que você, via de regra, vai fazer? Entrar em contato com o seu TI, pedir a liberação para conexão e consumo desses dados no banco de dados de vocês. Pode ser um banco já em produção, ou também eles podem criar um banco cópia, né, para você, às vezes, não consumir memória nas requisições no banco de produção, mas de qualquer forma, o que o seu TI vai fazer eles vão precisar primeiro, né, instalar um gateway de dados no servidor, se for local. De novo, né, a gente está pensando em um servidor que fica numa máquina, numa região e não nuvem, né? Eles vão instalar esse gateway no servidor com modo padrão, né, modo on-premises, que é um arquivinho que a gente baixa e instala no desktop. O passo a passo de instalação é bem tranquilo, tá? Só avançar, avançar, avançar e preencher daí o e-mail que vai ter acesso a esse gateway de conexão. E em seguida é a questão de liberação do firewall do servidor em específico. Dando sequência aqui então, pessoal, igual eu comentei, tem tanto a questão de instalação de gateway, já acabei de fazer aqui na nossa máquina um servidor de teste local, tá? Então, a gente está dando a liberação, né? Quando a gente fala de instalação de gateway, a gente faz a comunicação, né? Permite a comunicação da Microsoft para consumir os dados que está no banco, que é o servidor onde vai estar armazenadas as informações do seu RP. E, além disso, esse banco também precisa liberar a conexão, pode ser pelo protocolo TCP/IP, né, que geralmente é o que a gente usa, para liberar essas conexões externas. Então, são dois passos, né? Primeiro, a gente instala o gateway e o TI de vocês também precisam fazer essa configuração no banco, tá? Dito isso, com toda essa configuração já feita, que é o cenário que a gente tem aqui, por se tratar, no nosso caso, de um SQL Server, tá? Que já é próprio Microsoft também, ele já tem bastante facilidade para a gente conectar, ele já tem alguns conectores prontos, tá? Então, se a gente vir aqui na primeira opção, banco de dados SQL Server, a gente simplesmente vai colocar o IP que a gente está consumindo ali, deixa eu só copiar do que a gente já tem aqui para ficar mais fácil.
Então, voltando aqui para o banco de dados SQL Server, a gente vai falar qual que é o servidor, ou seja, onde ele está, que no caso é esse IP aqui, e a porta de acesso. Todo servidor ele vai ter uma porta padrão, local, né? E é só informar esse caso aqui para a gente, tá? Para conexão, eu vou colocar aqui como criar uma nova conexão. E aqui entra a questão do gateway. Então, eu já vou ter aqui, em específico, o gateway configurado lá na máquina. Então, foi a instalação que a gente já fez e ele já localizou aqui para a gente, tá? Outra questão é daí a autenticação, que daí para a questão de acesso no banco, então eu tenho um usuário específico e daí eu só preencher aqui. E o nível de privacidade pode colocar organizacional, porque, bom, a gente está conectando ali ao banco, tá? Outra coisa também, a gente precisa informar só o nome do banco. Então aqui ele está como Contoso. Deixa eu só, que ele já identificou uma conexão existente, né? Então, deixa eu só vir aqui colocar um outro nome para ele salvar um do zero. Fechou, tudo preenchido, a gente dá um próximo, aguarda uns segundinhos e aqui a gente já tem acesso, como a gente definiu, né, qual banco que a gente vai entrar, no caso aqui o do Contoso, né, ele já liberou a conexão, então posso selecionar quais tabelas eu quero consumir desse banco de dados e clico aqui em criar. Então, processo bem simples, tá? A parte talvez mais chata que vocês possam enfrentar aí no dia a dia são as configurações, liberações no próprio servidor, tá? Mas via de regra, a conexão com o banco tende a ser mais fácil, tá? Muitas das vezes a gente já vai ter o conector pronto, tá? Então, aqui em específico eu passei para vocês o do SQL Server, né? Mas, por exemplo, que seja um MySQL, que seja um Postgre, qualquer coisa a gente já tem muitos dos conectores aqui, tá? Então, de novo, né, a gente está tratando aqui de Microsoft, ela tem uma gama enorme aqui de conectores já prontos, ainda mais para bancos de dados, tá? Então aqui, ó, show de bola, já temos as 3 tabelas que a gente precisa e daqui para frente a gente vai fazer os tratamentos normais, tá? Então, preciso remover uma coluna, fazer outra, que já entra na parte de ETL, tá? Mas, conexão de banco, acredito que tranquilo. Passando daí para a parte de API, que também é bem recorrente, então vamos pegar um exemplo talvez bem comum para vocês, um RP que a gente consegue consumir via API, um Bling da vida, né? Então ele vai ter um processo de consumo de API e aqui entra só um adendo, né? Cada sistema que seja consumo de API, ele vai ter um método de consumo de autenticação diferente, podem ser mais ou menos parâmetros de acordo com o RP em específico, mas hoje a gente vai olhar para uma API pública que tem bem tranquilo, né? Acredito que o período aí está tranquilo, a gente vai passar sobre esse consumo de API, que é uma API de futebol. Então, é uma API que ele libera um cadastro inicial, né, numa versão trial, né, de tentativa, e ele tem um pacote de requisições diárias, então a primeira limitação que a gente tem em relação ao volume de consultas que a gente tem um campeonato específico, né, que seria o da Série B, e a gente consegue acompanhar também, aqui ele tem uma documentação bem legal, né, quais as requisições que eu já fiz, ele tem um link aqui para a documentação específica, a gente tem um detalhamento do plano, né, então o plano que está atribuído para a gente, e na tela de dashboard eu consigo ver quantas requisições eu já fiz, né, então via de regra, as APIs, elas possuem documentações que sempre são ou direcionam muito para ficar mais fácil para a leitura do usuário, tá? Então, entrando na documentação específica, né, a gente tem uma introdução, fala qual é o URI básico aqui para a conexão, quais são os casos, né, como que a gente usa, ambiente de teste e tudo mais, né, e depois embaixo a gente já tem os endpoints de consumo, né, a gente vê que está tudo tagueado como GET, ou seja, a gente vai só consultar, a gente não tem outros métodos de consulta nessa API, como vocês podem encontrar aí durante o dia, durante a rotina de vocês, mas vamos pegar aqui o primeiro passo, que seria o que? Dentro do nosso ambiente aqui, para esse caso aqui, né, a gente vai entrar aqui em planos, a gente está num plano gratuito, tá? Então, que a gente já tem a parte específica, né, do plano que a gente pegou, mas caso precisem de outros planos, né, com mais acesso, a gente tem essas opções também. De novo, né, isso se propaga para outras
APIs. Aqui a gente consegue ver que o método de autenticação ele libera uma API key para a gente. Então, pessoal, aqui na API que a gente está consultando, a API do futebol, né, a gente tem um token específico e na documentação a gente vai olhar exclusivamente para as tabelas que a gente quer, tá? Para os endpoints que a gente precisa. Eu vou fazer uma primeira requisição aqui, que é o /me, né, que é o endpoint, para ver as questões de licenças do meu usuário. Aqui ele também já lista ali, né, os endpoints que a gente, os tokens que a gente tem liberado, né? No caso, ele libera uma de teste e uma oficial. E vamos fazer esse exemplo aqui. Ele também já até detalha para a gente, tá? De como fazer a requisição, o que a gente tem que colocar, se é no cabeçalho, se é outra forma de autenticação na API. Para esse exemplo aqui, ele usa dentro do cabeçalho, né, o header, authorization, a gente preenche o bidder e o nosso token, tá? Então aqui no Postman, que é a ferramenta que a gente usa para fazer essas requisições, né, de forma mais prática, coloquei o endpoint, fui aqui na parte de header, escrevi aqui o método, o cabeçalho que a gente vai inserir, que é authorization, e o valor, né, que é o bidder espaço o nosso token. Então, se eu enviar isso daqui, ele vai dar um retorno ok, e se eu entrar aqui no body, ele já vai me trazer o retorno que a gente teve da API. Então, nome, sobrenome, e-mail, qual que é o tipo de licença, data início, data fim, as APIs que a gente tem, né, os campeonatos que a gente tem liberado. Então, a gente tem aqui só liberado, né, por ser uma licença gratuita, um campeonato brasileiro da Série B, e a partir dele a gente consegue fazer algumas interações, tá? Então, voltando para o service do Power BI, o que a gente tem aqui também, questão de boas práticas, tá? Para facilitar as leituras de como que a gente pode montar um fluxo aqui para consumir essa API. Por padrão, a gente cria um parâmetro que vai ser o token, tá? Como ele vai ser estático no nosso exemplo, eu criei aqui um parâmetro chamado token, ele é no formato de texto, então a gente tem aqui o type text. Para criar é bem tranquilo, tá? Só vem aqui no novo parâmetro, coloco como tipo texto, dá um nome e preenche o valor atual aqui que a gente precisa, tá? Eu vou cancelar porque eu já tenho um pronto. E aqui é só a gente colocar o nosso token da forma que a gente vai utilizar na requisição. Então, sempre que eu precisar fazer uma consulta, independente do endpoint, a gente já vai referenciar essa variável e fica mais fácil a leitura no código. Vou mostrar para vocês, tá? Aqui na lista de campeonatos, que é uma requisição que eu já fiz, eu vou mostrar o passo a passo para vocês como que fica, tá? E também entra uma sugestão só para a questão de facilitar a leitura do código e também boas práticas, né? Então, o que a gente tem aqui? Eu separei dentro aqui do corpo do Power Query, né, no M, a gente vai ter as variáveis, os passo a passo e as requisições aqui por esse campo. Vamos começar aqui do início. Então, primeiro a gente coloca o RI, ou seja, qual que é o link padrão ali que ele vai utilizar para fazer a consulta. O endpoint, no caso a gente está olhando para esse endpoint aqui, que é o de campeonatos. O cabeçalho, então a forma de autenticação, que é um authorization com base no nosso token, o token sendo o nosso parâmetro que a gente acabou de consultar, de criar, né? E aqui eu criei uma variável chamada consulta endpoint, que ela vai fazer o quê? Ela vai utilizar dessa função própria do Power BI, tá? Do Power Query, que é Web Contents. Ele basicamente vai acessar um conteúdo web e retornar para a gente as informações que ele coletar lá. Então daqui eu estou referenciando ao URI, que é o nossa consulta aqui inicial, tá? Que é a API, api-futebol.com.br. E aqui entre colchetes a gente coloca os campos tanto de Relative Path, que é o que vem depois do .com.br, né? Então, barra V1, campeonatos e tudo mais, é o direcionamento que a gente tem no endpoint que a gente quer consultar. Tá aqui. E o cabeçalho que entra na nossa parte de autenticação, que é aqui o headers, que é o nosso variável chamada headers por aqui. Se a gente só der um OK até essa parte, vamos ver como que fica. Então, até aqui, ó, cliquei na etapa de cabeçalhos, ele vai mostrar aqui, e para o próximo ele já vai fazer a consulta web para aquele endpoint que a gente está vendo. Ele retorna um valor em JSON. Para a gente conseguir consumir isso, né, e ler em forma de tabela, vamos dizer assim, que a gente está acostumado,
Aí a gente cria essa etapa de transformar em JSON. Aqui é um nome fictício, tá? Pode ser qualquer nome que vocês queiram, mas ele basicamente vai invocar a função JSON.document. Ele vai converter esse valor em JSON para o formato mais amigável, vamos dizer assim, né, para a gente fazer o consumo. Então ele traz para a gente uma lista de recordes aqui, que a gente, clicando aqui no parte superior esquerda, a gente converte para a tabela, e daí daqui para frente é só expandir os campos que a gente tem aqui de record, né, que são registros que a gente tem linha a linha. Clicou aqui para expandir, ele já vai para a próxima etapa. E eu estou expandindo todas essas colunas que estavam inseridas dentro desse registro do recorde, né, que a gente acabou de ver. Então, a lista de todos os campeonatos que a gente tem, por mais que a gente viu lá no nosso usuário que a gente tem apenas acesso ao Campeonato Brasileiro da Série B, a gente tem todos os IDs aqui. Tá? E depois aqui, por último, é só uma transformação de tipo, né? Então, você está considerando aqui como campeonato ID, como texto, né? E por aí vai. Em seguida, como a gente está pensando numa hierarquia de eu vou consultar o campeonato, e daí dentro do campeonato eu quero ver os times, por exemplo, né? E dentro dos times a gente consegue ver os jogadores e por aí mais. A API aqui em específico, ela também tem uma facilidade que ela mostra o diagrama, né? Então a gente consegue ver a árvore de como ela expande aqui para as consultas que a gente precisa fazer. Então, eu olho para campeonatos, a gente pode descer para um campeonato específico, né? Então, a gente está olhando o global de todos os campeonatos, desce para um campeonato específico, a gente pode ir para uma fase daquele campeonato, uma partida daquele campeonato e por aí vai, tá? E segue a mesma lógica para os demais. Hoje a gente vai pensar um caso um pouco mais simples, que seria o quê? Eu gerei uma lista de campeonatos e os seus campeonatos IDs dentro dessa API, e a gente vai consumir alguns desses campeonatos, tá? E o que vai ser feito? Vai ser feito nessa segunda etapa aqui, que seria lista de consumo. Aqui eu vou passar passo a passo para facilitar um pouco para vocês também, tá? Então, dentro do editor avançado, a gente faz o mesmo procedimento. Falei qual que é o RI, que é o caminho inicial. A gente fala qual o endpoint que a gente está pensando, precisando olhar. No caso, esse V1 campeonatos 14, a gente está olhando para a tabela. Esse endpoint é esse daqui, que é o de tabelas. O que ele vai retornar? O nome da tabela, vai ter os times que estão dentro desse endpoint, mas a gente consegue ver o time ID, né? Então, caso eu precise relacionar algum ID de time específico. E aqui a gente pega também como que é o endpoint, né? Então, ele procura um campeonato de acordo com o campeonato ID e para esse endpoint aqui de tabela, tá? Então, a gente entra aqui, mesma coisa do que a gente viu antes. Headers são os cabeçalhos, a forma de autenticação, web contents também, mesma coisa, o RI, igualzinho do que a gente tem no outro. Então, eu vou até voltar aqui só para a gente ver o passo a passo, ó, como que ele fica. Endpoint, qual que ele especificou, headers, consulta do endpoint, ele retorna um arquivo JSON e a gente transforma isso para uma lista, né? Daqui a gente faz o processo de converter em tabela. Aqui, mesma coisa do que a gente acabou de ver. Eu expando as colunas que eu preciso ver. E aqui a gente tem um cenário um pouquinho diferente, né? Que a gente está olhando para outro endpoint. Então, diferente da lista de campeonatos que a gente tem aqui, qual que é o nome do campeonato, nome popular do campeonato e tudo mais, a gente tem aqui os times que ele traz uma relação de tabela, né? Mas a gente tem aqui os times também que estão para aquela tabela específica de campeonato. Então, claro, né? A gente está início de temporada, ainda não iniciou, então todo mundo está em primeiro, né? Mas tá todo mundo sem ponto iniciado. E eu tenho aqui, ó, o nome de cada time, eu tenho o time ID, e eu vou selecionar isso daqui, né? Porque eu estou pensando em um cenário que eu olhei para a parte mais, vou colocar assim, global do que a gente tem de campeonatos, eu quero olhar os times daquele campeonato. Então eu vou manter apenas os IDs do time, vou filtrar alguns só, né? Dois no caso, dois times específicos daquele campeonato, e vou invocar, que eu vou passar o passo aqui para a gente ver, mas é basicamente essa função aqui no campinho aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, de adicionar coluna e invocar a função personalizada. Essa função, por sua vez, ela vai chamar uma função que consulta a URL atrelada a esse ID de time. Tá, mas como que a gente montou isso? De onde que veio essa função?
ela está bem aqui, eu vou mostrar para vocês como foi feita. A gente criou uma função aqui, que ela vai, mesmo padrão também do que a gente viu, né? Ela vai olhar para o RI, vai ter um endpoint específico que a gente vai olhar, tem a autenticação aqui, e dentro dessa variável aqui de consulta endpoint, a gente tem uma função que recebe uma variável chamada ID, que vai ser o ID de time, e faz a consulta no seu endpoint específico, tá? E quando a gente chama essa função, ela usa como parâmetro, como essa variável de ID, né, o ID do time, e ela pesquisa daquele endpoint que é a informação do time relacionado ao ID1, que no caso é do Criciúma. Se a gente expandir as informações aqui que vem do endpoint, a gente tem o ID1, que é o Criciúma, o nome dele é o Criciúma, a sigla CRI, a gente tem uma logo SVG aqui do próprio clube, a gente tem o nome em si, né, o descritivo, e um apelido que aqui está em branco. E a mesma coisa segue para a linha de baixo da Chapecoense. Então, para o ID5, que é o nome Chapecoense, a gente tem nome popular Chapecoense, sigla CHA, a logo que ele tem em SVG, né? E pensando em BI, a gente consegue depois até olhar isso daí como a imagem dentro do BI, né? Por aí vai. Mas as consultas seguem dessa maneira. De modo geral, qual foi o objetivo do que eu tentei passar aqui hoje para a gente, né? Muitas das vezes, a gente precisa consultar um endpoint principal para daí trazer uma lista de IDs, e dessa lista de IDs a gente vai consultar ID a ID para trazer outras informações, né? Que seguem nessa ideia do que a gente tem hoje. Então, aqui a gente está olhando para um campeonato específico, que seria o campeonato da Série B de um ID. Mas a gente poderia olhar para todos esses campeonatos e consumir a tabela de campeonato a campeonato, ou seja, a gente vai trazer todos os times atrelados a todos esses campeonatos e depois a gente invocaria a função que é esse getTime, né, que vai trazer as informações de time a time de cada tabela que está pertencente a cada campeonato. Então a gente tem ali três caminhos, fazendo um caminho reverso, né? A gente pega do time, vai para a tabela e vai para o campeonato. É um cenário assim, costumeiramente pode acontecer, né? Então a gente tem, de novo, né? Isso depende muito da API de como ela foi construída, mas recorrentemente a gente vê que precisa fazer essas manipulações para chegar em uma determinada informação da forma que a API foi montada, né? Claro que aqui a gente até não passou em questão de limitações e tudo mais, é importante considerar isso também, né, pelo volume de informações, a gente sempre tem, né, na própria documentação da API, a gente tem as limitações, igual a gente comentou, de X requisições por dias ou por minuto e tudo mais, mas de modo geral, esse daqui ele serve como um guia que já dá para você aplicar aí para algumas funções, tá? Feito tudo isso, a gente só vai salvar e fechar, ele vai validar todas as consultas que a gente fez, fechou? E daí daqui para frente a gente volta no Workspace e aqui a gente já consegue clicar aqui, ó, ou nos três pontinhos aí para histórico de atualizações, né? Eu clicar aqui na agenda, né? Para agendar as próximas atualizações e selecionar um horário. Lembra que a gente configurou a questão de gateway e tudo mais? Então, tanto para o banco quanto para a API, a gente vai conseguir rodar essas atualizações de forma remota, né? Desde que, para o caso do banco, o servidor esteja on, o gateway esteja on também, e a API também não tenha caído ou alguma coisa do tipo, as requisições não tenham estourado, né? Mas a gente conseguiria, num mundo, num cenário normal, a gente conseguiria rodar as atualizações aqui até 8 vezes ao dia, pensando numa licença Pro, né? E caso tenha hoje uma licença mais robusta, né, uma premium por usuário, a gente poderia rodar até 48 atualizações aqui, desde que isso se encaixe aí no cenário que você precisa. Perfeito, Fernando, é isso. Acho muito interessante. Lógico que essa é a primeira etapa ali num processo de desenvolvimento, quando a gente fala de gestão de dados, BI em si, né? É lógico que a próxima parte ali vai ser a parte de modelagem, tratamento dessas informações, mas uma boa integração de dados otimiza muito a parte operacional ali de desenvolvimento, né? Então, realizando uma boa conexão, lógico que cada sistema possui a sua particularidade de forma de conexão, então tudo isso tem que ser entendível, por isso uma grande dificuldade hoje
de muitas empresas relacionadas a essa questão ali da parte de conexão, mas muito interessante aí essa primeira parte ali, como funciona esse processo de integração para as pessoas que estão assistindo entender um pouco quais são as formas, existem outras, talvez acredito que uma outra forma também, mas a API em si mais comum ali também, envolve requisições, enfim, algo mais técnico ali para você entender em relação a essas conexões. Então, quando a gente fala ali de conexões, desses benefícios, a gente fala sobre eficiência operacional, principalmente, né? Redução desse retrabalho, então, como é uma dificuldade muito grande, uma boa integração de dados diminui redução de retrabalho, se surgir alguma outra alteração no sistema, ou precisar conectar com alguma fonte de dados, porque o BI em si ele pode cruzar informações de diversos sistemas também, e aí uma boa conexão você vai ter também a base para, posteriormente, dados mais avançados ali, até inteligência artificial e possivelmente alterações também. Tem algum outro resultado de uma boa integração que você vê na sua visão também, Fer? Exatamente, a questão de tanto escalabilidade que a gente comentou, né? Então, todo mundo vai conseguir acessar e consumir uma base de dados únicas, né? Claro que a gente mostrou um exemplo do ambiente Workspace Pro, então a gente está pensando no nível inicial, né? Então a gente está pensando na parte de data viz, então todo mundo vai consumir para gerar algum relatório Power BI e tudo mais, mas a gente pode pensar em cenários mais robustos, onde a gente tem uma infraestrutura em si, mas a ideia e o fundamento vai ser o mesmo, né? A gente vai ter uma conexão sistema a sistema, seja API, seja banco, consolidar isso em um lugar único e todo mundo consumir. O primeiro passo sempre é a conexão, né? Perfeito. Então, é isso, acho que direto e objetivo ali, e dizer que se você tem algum problema em relação à questão de conexões ali, estamos à disposição para entender melhor a sua necessidade e tratar da melhor forma, com expertise ali, as nossas formas de conexão, já que são mais de 300 formas e de grandes sistemas e grandes RPs, a gente já tem uma grande expertise sobre isso também. Fernando, agradeço a sua participação, sua demonstração técnica em relação a essa forma de integração dos dados. Fechou, gente. Muito obrigado, Douglas, pelo convite. Se vê em próximos vídeos. Perfeito. Pessoal, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.